O Arthur Cabral se despediu da Fiorentina e é o novo reforço do Benfica. E essa movimentação da janela de transferência, onde o PSG contratou o Gonçalo Ramos e o Benfica levou o Arthur Cabral da Fiorentina, vai justamente mexer em muitas coisas no mercado da bola, principalmente quando a gente fala de seleção brasileira. E você deve estar se perguntando o que eu quero dizer com isso. Calma que a gente vai conversar melhor sobre isso, mas antes eu tenho que te pedir uma gentileza. Se você não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando que diariamente aqui no canal a gente tem um vídeo de notícias de mercado e também esse vídeo aqui do Fute Prime Opinião, beleza? Então agora vamos lá, roda a vinheta, diretor! Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Eu sou o Rodrigo aqui do canal Fute Prime, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço. Esse canal que é meu, é seu, é nosso e hoje a gente vai falar sobre o Arthur Cabral e a chegada dele no Benfica. Por isso, já dá o seu like aqui nesse vídeo para que o YouTube entregue ele para mais pessoas. Quando o Benfica e os torcedores receberam a notícia de que o Gonçalo Ramos era ali um alvo do PSG para fazer parte do ataque do clube francês, que é muito endinheirado, pagou um caminhão de dinheiro pelo Gonçalo Ramos, os torcedores do Benfica ficaram preocupados. Perder o Gonçalo significava ir no mercado atrás de outro centroavante, e um dos possíveis alvos era um jogador que está aqui na América do Sul, no Flamengo, o Pedro. Isso deixou outra torcida muito preocupada, que é a torcida rubro-negra, com medo do assédio português. É assim que funciona o mercado da bola. Esses movimentos na janela de transferência tornam até mais emocionante. A gente se pergunta se vai dar certo uma ou outra contratação. Os torcedores do Flamengo podem ficar tranquilos, do River também, já que Beltrán e Pedro vão continuar nos seus clubes e o escolhido pelo Benfica foi justamente o Arthur Cabral. Hoje no jornal A Bola de Portugal, eu percebi que a pergunta era justamente essa: será que o Arthur vai conseguir suprir a ausência do Gonçalo Ramos ali no ataque do Benfica? E posso garantir para vocês, ele vai suprir essa ausência e vai ser um atacante tão bom quanto, mas acredito que vai durar pouco tempo no Benfica. O Arthur começou no Ceará e no Ceará ele foi muito bem, meteu muito gol, chamou a atenção de grandes clubes e foi contratado pelo Palmeiras. E ali do Ceará ele já podia ter ido pra fora, tá? Pra fora do país, mas o Palmeiras, que é um clube que tem bala na agulha, contratou o Arthur Cabral e ninguém sabia explicar direito por que no Palmeiras ele recebeu tão poucas chances. Mesmo tendo outros atacantes no elenco, o Palmeiras estava mal ali no ataque e o Arthur podia muito bem ter tido mais oportunidades. Não teve, foi emprestado pelo Palmeiras pro Basel da Suíça. E no Basel ele viveu uma situação incrível, porque assim, ele estava emprestado e chegou metendo gol, fazendo gol a rodo. Lembro inclusive que um dia ele deu uma entrevista para um amigo meu, o Faraó, e inclusive ele estava falando ali, né, sobre como era a vida na Suíça e tudo mais. E nesse momento, o Palmeiras estava naquela coisa de, poxa, a gente queria que ele voltasse. Só que o Basel pegou ele emprestado com o preço de compra definido ali, né? Se pagasse aquele valor, ele já seria jogador do Basel e não deu outro. O Basel fez ali a opção de compras pelo Arthur Cabral. Ele estava muito bem jogando na Suíça. Muita gente ainda falou, ele tá jogando bem porque tá jogando na Suíça, ali qualquer um joga. Mas ele tava fazendo gol em ligas europeias, foi muito bem. Depois disso ele foi direto para a Fiorentina. Na Fiorentina eu acho que o Arthur recebeu pouco espaço e ainda assim ele foi bem, meteu os gols dele, participou mais das Copas do que propriamente do campeonato italiano e ele foi muito bem. Chega agora no Benfica numa situação onde ele vai precisar suprir a saída do Gonçalo Ramos e ele tem uma característica bem parecida, mudando com o fato que eu acho que o Arthur é um cara mais de área, um cara mais que pode cruzar a bola lá dentro, que ele vai estar lá. E o Gonçalo, apesar de ter essa característica também, sai mais pro jogo. Então assim, acho que pro Arthur Cabral o Benfica vai ser excelente. Mas não é sobre o Benfica justamente que eu queria falar nesse vídeo, e sim sobre o quanto o Arthur Cabral foi injustiçado na seleção brasileira. É um cara que sempre fez gols e recebeu pouquíssimas chances. O Tite, para você ter uma ideia, só convocou o Arthur Cabral uma vez. Eu até entendo ele não ser convocado pelo Tite, justamente porque ele tem um sistema, ele tem um estilo de jogo que combina pouco com o Tite. Você não vê o time do Tite cruzando tanta bola na área, é mais uma jogada de aproximação. O Tite teve sempre dificuldade na sua carreira em lidar com esse centroavantão dentro da área. Até os jogadores que foram bem com o Tite, nos times que o Tite comandou, como por exemplo o Corinthians, são centroavantes que saíam da área para negociar essa bola.
o cara que fica dentro da área esperando bola, como por exemplo o Edson, que também tem história no futebol português, como o Tite no Corinthians não foi bem. O Guerreiro já era um cara que vinha mais ali para se aproximar e negociar essa bola. Os centroavantes que o Tite usa na Copa de 2018, Gabriel Jesus era um cara que saía muito para negociar, o Richarlison, esse cara, o Roberto Firmino, que era um querido pelo Tite, também jogava sempre saindo da área para buscar a bola. Então eu entendo o Tite não dar tantas oportunidades assim pro Arthur. Ah, então o Arthur não sabe jogar fora da área? Sabe jogar sim, só que não é a boa dele. O negócio do Arthur é ali dentro daquele quadrado onde ele realmente sabe se posicionar, sabe onde a bola vai estar, joga bem pelo alto e finaliza muito bem também com as duas pernas. O Arthur é excelente jogador, pro Benfica vai combinar muito. E aí não dá pra dizer que o Arthur agora vai voltar pra seleção brasileira, porque a gente não sabe quem vai ser o novo treinador da seleção. De uma coisa eu tenho certeza: o Arthur Cabral merecia ter mais chances na seleção do que teve, por exemplo, o Pedro. O Pedro foi convocado pelo Tite para a Copa do Mundo de 2022 para ser um jogador que mudasse o estilo de jogo da seleção brasileira. Mas o Arthur faria justamente isso. Se era para um jogo que você precisava de um cara mais de área, um cara que tivesse mais aquela presença, brigasse mais com os zagueiros, conseguisse ali marcar os gols, eu acho que esse estilo combina muito mais com o Arthur do que com o Pedro. Não tô aqui para dizer se o Pedro é mais jogador ou o Arthur é mais jogador do que o Pedro, acho que são jogadores diferentes, mas um jogador que ocupa mais esse espaço dentro da área, eu acho que é o Arthur Cabral, até pela força física e posição física que ele tem, ele faria muita diferença. Então não dá pra gente saber se já agora ele vai conseguir voltar pra seleção brasileira, porque a gente não sabe quem é o treinador. De uma coisa eu sei, sendo o Fernando Diniz esse treinador, ele não vai ter tantas oportunidades. Sendo o Ancelotti, a gente já pode pensar que sim. O Ancelotti nos clubes que ele trabalhou, sempre gostou de ter esse homem de referência dentro da área, embora hoje no Real Madrid, sem o Benzema, ele não tem esse cara. E se o treinador que assumir a seleção olhar com bons olhos pro Arthur Cabral, até porque agora ele vai estar com um holofote muito maior do que a Fiorentina. O Benfica é uma potência, cara. Com certeza, esse jogador vai estar na mira da seleção brasileira. Vários jogadores que já passaram pelo Benfica tiveram chance na seleção brasileira, porque o Benfica é uma vitrine indiscutível. Além da proximidade do campeonato português ali com o brasileiro, a questão do idioma, tem também, claro, que o Benfica vai disputar a principal competição europeia, a Champions League, e isso vai colocar o Arthur em evidência. O Benfica tem o time muito bem montado, já armadinho, e o Arthur Cabral tem tudo para se destacar e praticamente se convocar para a seleção. Não vai estar jogando no Basel, não vai estar jogando na Fiorentina, que não disputa as principais ali, né, competições europeias, as internacionais. Então agora é a grande chance do Arthur. É claro que tudo vai depender do estilo de jogador que o treinador da seleção brasileira quer, mas ele vai ter o mesmo apelo midiático que tem, por exemplo, um Pedro jogando no Flamengo, que o Yuri Alberto jogando no Corinthians, que são times de grande mídia. O Benfica também é, com um plus aí pro caso do Arthur Cabral, que tá jogando na Europa e vai jogar a Champions League. Isso pode mudar muito, e se ele for bem nesse quesito, é bem provável que o Benfica também não fique com o jogador por muito tempo. Afinal, o jogador de seleção brasileira, camisa 9, tem tudo para render pro Benfica aquilo que o Benfica faz também, que é comprar um jogador e depois vender ele para outro clube da Europa por um valor absurdo. O Benfica não pagou caro nesse jogador, são 25 milhões de euros, contratou aí, o Gonçalo Ramos foi vendido por 65 e mais 15 de bônus, então são quase 80 milhões de euros. Contrata agora um jogador por 25 milhões de euros para essa ausência que o Gonçalo deixou e pode futuramente, em pouco tempo, vender o Arthur Cabral aí pelo dobro desse valor, 50, quem sabe até 60 milhões de euros. É um jogador jovem, tem 25 anos, tem totais condições de jogar no Benfica, ganhar títulos e bem, conquistar a vaga dele na seleção brasileira e até depois gerar lucro pro Benfica numa futura venda. Não dá pra entender porque até agora o Arthur Cabral não teve o reconhecimento que ele merece com a seleção brasileira. Ou dá pra entender se é pelo estilo do Tite, embora, como eu já expliquei pra vocês, acho que o Tite devia ter testado mais pra ver a questão justamente dessa imposição física do Arthur e desse posicionamento dele na área. A única convocação que ele teve foi por conta da lesão do Matheus Cunha, que olha onde tá agora o Matheus Cunha, né, enfim. E o Tite justamente ali não deu chance pra ele, ele não entrou em jogo, só foi convocado, fez parte do grupo ali, mas acho uma baita injustiça. Não é o único jogador que foi injustiçado na era do Tite aí na seleção brasileira. Acho que o Tite fez um bom trabalho, mas deixou algumas peças de fora pelas suas preferências, até pela sua teimosia. Levar Tyson pra Copa do Mundo, enfim, e dar chances pra tantos outros jogadores que não mereciam, como Daniel Alves, por exemplo, foi uma das coisas que eu não gostei que o Tite fez na seleção. Espero que o novo treinador tenha olhos melhores
pro Arthur Cabral, que merece essa chance na seleção. Inclusive, a gente tem um vídeo lá no nosso segundo canal, o Futflix, onde a gente fala sobre o Arthur Cabral e ele, enfim, não ser convocado para a seleção brasileira. Esse vídeo tá fazendo muito sucesso, principalmente entre os torcedores do Benfica, que estão entrando lá para conferir o jogador, enfim, né, tudo que a gente fala sobre ele não ser convocado para a seleção brasileira e o porquê. Espero que vocês gostem desse vídeo e deixem aqui nos comentários também dizendo se vocês acham, assim como eu, que o Arthur vai dar muito certo no Benfica, se ele vai conseguir não deixar os torcedores com saudade do Gonçalo Ramos, ou se você acha que não, é um jogador que não vai dar certo no Benfica, porque o Benfica é um time diferente, que não vai dar certo. Eu acho que ninguém pensa isso, né? Mas deixa aqui nos comentários, vamos trocar ideia sobre isso, beleza? Não esquece do like do vídeo, deixar também esse vídeo aqui, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, beleza? Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.